Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém, queridos? Vamos ler a Bíblia, irmãos? Já faço algumas apresentações. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, verso 46 ao 48. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 46 ao verso 48. Os irmãos encontraram, amém, amados? Está escrito: E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se a ele, declarou diante de todo o povo a causa que ele havia tocado e como logo sarara. E lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, aleluia. Quantos creem que esta noite você sairá daqui com muita paz, glorificando e adorando o nome do Senhor? Levante as suas mãos assim, glória a Deus. Diga assim, repita as palavras que eu vou dizer. Diga: eu não sairei deste lugar da mesma maneira que eu entrei. Eu tomo posse do meu milagre. Quem tomou posse do milagre aqui, irmãos? Glória a Deus. Pode sempre glorificar, pode assentar, meus irmãos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amados em Cristo, antes de ministrar a palavra, eu tenho aqui uma palavra forte de gratidão. Somos ali de Parintins, Amazonas, e servimos o Senhor Jesus na Assembleia de Deus, onde muitos missionários no Baixo Amazonas, fronteira entre o estado do Amazonas e Pará, e outros lugares também, são assistidos pelos Gideões missionários da última hora. Muitos deles são os meus amigos, conheço todos pelo nome, onde sempre realizamos os trabalhos sociais juntos, pregando. Boa parte das minhas agendas, irmãos, sempre é com os missionários nas áreas ribeirinhas. Então, diante de vós, alguém aqui simples, um pregador simples dos beiradões do rio Amazonas. Você vai ouvir uma mensagem de um pregador simples que ministra ali naquele lugar. E estar aqui, irmãos, é realmente uma grande promessa de Deus em minha vida. A palavra aqui é realmente a gratidão. Quero aqui agradecer em nome da nossa igreja e em nome de todos os missionários naquele lugar. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o pastor Adriano, eu dei um abraço nele, bem apertado, sabe? Se encontrasse aqui o pastor Zilmar também faria a mesma coisa, porque vários missionários, quando souberam que eu estava vindo para Santa Catarina, disseram a mesma palavra, a mesma coisa: o meu sonho é ir lá dar um abraço no meu presidente. Então, pastor, receba aquele abraço em nome de todos os nossos missionários, em nome do meu pastor Glaucio Douglas. Agradece muito toda a ajuda que os Gideões têm realizado naquele lugar, o Natal solidário ali nas áreas ribeirinhas e até mesmo na cidade. Somos muito gratos, irmãos, em nome da Igreja Assembleia de Deus em Parintins. Muito obrigado, igreja aqui em Santa Catarina, muito obrigado de todo o coração. Você pode aplaudir a Jesus, irmãos, por isso, pelas vidas que são alcançadas naquele lugar. Estão de parabéns, viu? Muito obrigado. Amados irmãos em Cristo, quero também pedir, assim que encontrar o pastor Rinaldo Silva, envia a ele meu abraço, gratidão. Louvo a Deus também pela vida do nosso querido irmão Romão, que ali está, este homem de Deus, que desde o ano passado ele recebeu e me acolheu com muito carinho, eu e minha esposa em sua casa. Tem sido uma bênção a nossa vida. Muito obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe grandemente. Amados, vamos à palavra do Senhor. Nós lemos um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, principalmente por nós, pentecostais. Quantas vezes você usou esta passagem bíblica de uma mulher, que a Bíblia não revela o seu nome, mas o seu texto diz aqui que estava enferma, a mulher do fluxo de sangue. Sua história é contada na escola bíblica dominical entre as crianças. Esta mensagem é enviada sempre a alguém que encontra-se enfermo, doente. Quantas vezes você usou esta palavra dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos ou alguém que estava enfermo, com esta mesma palavra, crendo que o Senhor Jesus estava ali entrando em sua casa naquela hora para trazer cura, para trazer milagre, para trazer restauração, enfim.
independente de como ela é traduzida em todos os lugares do mundo, todas elas têm a mesma intenção de dizer que o Deus que nós servimos, Ele cura as enfermidades. E é justamente, amados, este texto que o Senhor Jesus propôs em meu coração para trazer aos irmãos. Creio que já foi ministrada por muitas vezes esta mensagem neste lugar, mas como a palavra se renova todos os dias, ela está completamente autêntica aqui esta noite. Amém, amados? Queridos, quando a gente passa a estudar a Bíblia Sagrada e se interessa por uma história contada, a gente procura não apenas ler aquele lugar, nós lemos outros evangelhos, procuramos na arqueologia, procuramos entre os fatos históricos, entre os rabinos que contam fatos históricos judaicos, a gente procura entender um pouco mais sobre a história do passado, como era, a gente passa a descobrir tanta coisa interessante que nos surpreende, como era o povo antigo, 12.000 anos atrás. E eu me surpreendi aqui com algumas coisas, amados, e eu quero resumir aos irmãos esta noite. Esta mulher aqui, mente de pregador, irmãos, quando a gente passa a meditar e aprofundar na palavra de Deus, a nossa mente começa a conjecturar algumas histórias, alguns momentos, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Digamos que esta mulher aqui da minha história, qual a Bíblia relata de a mulher que sofria de um fluxo de sangue, digamos que um dia era uma menina crescendo como as todas as demais, e aos 13 anos de idade, passando da puberdade, se tornando uma mulher, ela chega com a sua mãe e diz: mãe, aconteceu aquilo que a senhora já havia me dito, eu estou entrando, estou me tornando mulher, mas eu estou impura, eu estou imunda. Para uma menina ouvindo esta palavra, irmãos, ou seja, para qualquer mulher que era vista como impura, como imunda, porque entrou no seu período menstrual pela primeira vez e também todos os meses, é uma palavra muito pesada, muito forte, pela sensibilidade que todas as mulheres têm. Imagina ouvindo esta palavra pela primeira vez em sua vida, aquela menina ouvindo isso, que estava imunda, estava impura. As leis Levíticos, no capítulo 15, é uma mensagem ali forte e se tornava como lei, mas esta lei entre os judeus e o povo judeu era tão rigorosa que chegavam até exagerar em algumas situações. Tanto é que as mulheres há 2.000 anos atrás, irmãos, elas não eram vistas como são nos dias de hoje. Só para você ter uma ideia, era o tão hostil com relação a uma mulher que estava no seu período menstrual. Não faz tanto tempo isso, um dia eu estava conversando com um médico judeu e nós estávamos relatando sobre algumas coisas da Bíblia. Ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou que quando a sua esposa entra no seu período, ele fica 15 dias sem comer da comida dela. Não é apenas 7, é 15 dias. 7 dias sem tocá-la, sem abraçá-la, sem sentar na mesa com ela, e depois passa mais 7 dias sem comer da sua comida. Falei, rapaz, aí eu não fui a discutir com ele na profundidade, porque ele já tinha o seu conhecimento, né, e a sua crença, mas aquilo eu achei muito interessante. Se nos dias de hoje, no século 21, um judeu já pensa dessa forma, imagina 2.000 anos atrás. Só para você ter uma ideia, um pai de família naqueles dias, quando do fruto do seu relacionamento, primeiro, do filho, nascesse uma mulher, ele ia ao templo por 40 dias pedir perdão a Deus, porque o seu primeiro filho nasceu mulher. Só para você ter uma ideia. E aquela menina só podia ser apresentada ao templo, aquela criança, depois de 40 dias. Já o homem não, o varão, com 8 dias já podia ser apresentado ao templo, assim como foi Jesus. E segundo alguns relatos judaicos, afirmam que há 2.000 anos atrás, havia algumas casas fora dos muros da cidade, onde quando a menina entrava pela primeira vez no seu período, era levado pelos seus pais naquele lugar, e ali ficava por 7 dias, e ali recebia alguns treinamentos, algumas educações, né? Mas era realmente, irmãos, muito triste, porque eles saíam pelas ruas alertando aos colegas dela, os meninos e as familiares: olha, a minha filha está imunda, não toque nela. Imagina, coloque-se no lugar de uma menina agora, que pela primeira vez estava ouvindo esta palavra, e aquilo martelando em sua mente: estou imunda, estou impura, não posso abraçar ninguém, não posso tocar ninguém. Mas o que consolava ela só eram as palavras da sua mãe, que dizia: não te preocupa, eu passei por isso, sua avó passou por isso, e as demais passaram. Daqui a 7 dias você vai ficar limpa e nós vamos te trazer para casa. Era o que confortava ela, mas só do fato de saber que estava imunda era realmente extremamente triste.
O lugar onde elas tinham que acordar todos os dias para lavar as suas roupas era afastado de todo mundo, era quilômetros andando para poder se lavar e se organizar. Não podia sentar na mesa com ninguém, não podia abraçar ninguém, não podia receber os carinhos dos pais, principalmente do seu pai. Era uma coisa assim muito hostil e muito restrita naqueles dias. Digamos que esta menina foi para aquele lugar, esperou 7 dias, e quando seus pais voltam naquela casa e recebe esta seguinte notícia: a menina continua sangrando, o sangramento ainda não parou, ela continua impura, volte amanhã, talvez seja algum problema. Acontece que passaram-se 8, 10, 15, 20, 30 dias, e aquilo que era algo normal torna-se um pesadelo na vida de uns pais. Agora você se coloca no lugar daqueles pais. O que você faz pela vida do seu filho quando está doente? Você faz tudo, irmão. A gente enfrenta qualquer coisa, quando acaba dinheiro a gente vende nossos móveis, vende o que tem para salvar, para trazer saúde aos nossos filhos. É ou não é verdade? Eu faria isso. Tanto é que a Bíblia afirma que todos os bens que possuía se acabaram, foram a miséria, acabaram com tudo e não havia nada que pudesse curar aquela mulher. E o tempo foi se passando. E de alguns meses tornaram-se anos, 12 anos se passaram, 12 anos que não podia ir ao templo cultuar o Senhor, 12 anos que não podia participar de nenhuma festividade judaica, 12 anos ouvindo as histórias das meninas que um dia cresceram com ela e hoje já estavam se noivando, se casando, tendo filhos, e o tempo passando, 12 anos sem poder abraçar seus pais, 12 anos sem poder se assentar na mesa com a sua família, 12 anos sem poder participar de nada, 12 anos que não podia ter a esperança de um sacerdote, ou um profeta, ou um ministro do evangelho naqueles dias, colocar as mãos sobre ela e orar por ela. Ela não podia participar de nenhuma atividade de cura, de libertação ou qualquer outra coisa que invocasse o nome do Senhor. Ela estava completamente isolada, andando pelas escuridões da vida, não podia estar em lugar nenhum porque ela estava imunda. Você pode se colocar no lugar dela? Mas por que ela não morreu nesses 12 anos? Para se cumprir o que Deus tinha já no plano para a sua vida. Talvez você entrou aqui nesse lugar pensando: Deus, até quando essa prova vai durar? Quem sabe hoje acaba, porque você está na presença do Senhor. 12 anos se passaram, queridos, e um sonho de um milagre passou a fazer parte da vida dela. Você acha que ela não orou? Você acha que ela não buscou? Você acha que quantas vezes ela olhou para o céu e disse: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus, que eu fiz maravilhas no passado, eu não quero viver mais nessa situação, me liberta, me cura, eu quero a minha vida de volta, eu quero um dia me casar, eu quero um dia ter filhos, eu quero um dia ter um relacionamento, e eu não posso ter nada disso porque eu estou imunda. Segundo a medicina, queridos, uma pessoa que sangra com fluxo de sangue por 12 anos consecutivos, acontece um envelhecimento precoce, os dentes caem, os cabelos caem, envelhece, o rosto envelhece, a pessoa torna-se pálida, esquelética, não tinha força para nada, talvez ela andava se arrastando, se segurando por aí, porque todo dia ela tinha que percorrer alguns quilômetros para lavar suas coisas e voltar, todo dia a mesma coisa, sem poder se assentar na mesa com ninguém, sem poder comer da comida de ninguém. Era uma vida extremamente angustiante, triste, até que um dia um dos maiores missionários de toda a história estava entrando em Cafarnaum. O seu nome é Jesus, amados, e aonde a Jesus entra, a sua palavra, entra a esperança, entra o milagre, entra a cura. Por isso, amados, que os sinais sempre seguirão aos que crê. Todos os missionários que se encontram no campo missionário são uma esperança naquele lugar, são motivos de milagre, são motivos de cura, porque eles levam Jesus, e aonde Jesus está, até a tristeza se converte em alegria, e tudo que está acabado se restaura, porque o poder do evangelho, da sua palavra, transforma e faz isso quem acredita nisso, meus irmãos. Jesus estava entrando em Cafarnaum naquele grande dia. Queridos, eu já vi como é que é um corpo de alguém que sangra até a morte. Eu já vi. Quando estava ainda iniciando o desejo de ser um missionário reconhecido pela minha igreja,
me encontrei, me coloquei, me entreguei à obra do Senhor, assistindo pelas fitas VHS, os Gideões missionários da última hora, lembrando de um dia quando eu tinha 13 anos de idade, que o saudoso pastor Cezino Bernardino foi na minha cidade. Eu não sabia que era Gideão, não sabia que era nada disso. Eu lembro que ele me abraçou e ele disse assim: menino, um dia você vai pregar nos Gideões missionários da última hora. E isso foi há 29 anos atrás. E Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Sonhos guardados, colocados diante do Senhor, Deus realiza sonhos, irmãos. Quem acredita nisso? Da última vez que o pastor Wesley, saudoso pastor Wesley, também foi em Parintins, eu subi no altar já chorando, querendo abraçar ele com muita emoção. Eu olhei para ele, eu queria falar para ele o meu desejo, mas eu me aguentei lá. Eu falei: pastor Wesley, eu tenho um sonho. Eu fiquei calado, não consegui falar. Ele segurou as minhas mãos, as duas mãos, ele foi nas minhas, olhou profundamente nos meus olhos. Os seus olhos começaram a lacrimejar e ele disse: filho, o nosso Deus realiza sonhos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu estava ali, irmãos, iniciando o projeto missionário em minha vida, começando a pregar, a evangelizar, eu recebi uma ligação. Pastor Rubens Aguilera, que até hoje continua trabalhando em meio à tribo Satiri Mauê, adentrando o rio Andirá. Não sei se o pastor Adriano já chegou a andar por ali nas viagens missionárias, mas é muito distante, pastor, foi muito distante. Eu lembro que ele me ligou e ele disse assim: eu falo com o missionário Alexandre. Disse: sou eu, pois não? Missionário, você é missionário mesmo? Eu disse: sou um missionário voluntário da minha igreja Assembleia de Deus. Qual é a missão, pastor? Meu filho, me indicaram você para pregar num congresso. Poxa vida, congresso? Nunca tinha pregado no congresso, né? Me senti um Napoleão Falcão da vida nessa hora. Nunca tinha pregado no congresso. Eu disse: poxa vida, com certeza, estou muito interessado. E onde vai ser esse congresso? Onde vai ser? Lá na área onde eu trabalho. Gostaria de saber se você está disposto. Com certeza, estou disposto, estou livre. Me disse o dia, a hora e o momento. Eu disse: olha, um barco vai lhe buscar ali no porto de Parintins, em tal lugar. Me preparei, organizei, falei para a família, e eu fui lá, tudo bonitão, lá para o porto, né, bem arrumadinho, esperando um barco grande, igual do Gideão Missionário, lá para me buscar, né, um camarotezinho lá. Fiquei pensando: não, você é o pregador de congresso, é outro nível, né, outro negócio. Então, poxa vida, já fiquei imaginando um bocado de coisa na minha mente, né? Aí de repente eu fiquei ali procurando o barco na hora que o pastor havia dito, e eu não via barco nenhum. Liguei para ele: pastor, cadê o barco que eu não acho? Ele disse: meu filho, o barco está há horas aqui na frente, está aqui na frente. Falei: qual o nome do barco? Ele disse: Why you will walk, que na língua indígena significa a paz do Senhor, irmão. Aleluia. Aí eu olhei, era um barquinho pequenininho que estava lá no meio da lama, 12 metros só de comprimento. Então eu tive que tirar o sapato, arregaçar a calça, pisei na lama, entrei no barco, coloquei as minhas coisas. Ele se aproximou de mim, me olhou dos pés à cabeça e disse: mas tu é missionário mesmo, rapaz? Disse: eu sou missionário, pastor. Então vai lá ligar o motor, missionário, porque no campo missionário o missionário trabalha. Aleluia. Aí eu fui lá para o motor, né? Eu falei: como é que liga isso aqui, pastor? Aí ele disse: você coloca esse ferro aqui, roda com força até a máquina pegar. E eu fiz o gesto, o movimento. Quando eu rodei aquilo soltou, raspou meu queixo, quase levava o queixo embora. Aí eu cheguei com o pastor e disse: e aí, pastor, que horas a gente vai chegar lá? Ele disse: horas não, meu filho, é dias. Daqui a 3 dias nós vamos chegar lá. É muito distante, é muito longe. Meu Deus do céu. E fomos adentrando os rios, e fomos indo, e entramos no meio da tribo, e fomos bem longe. Eu perguntei: pastor, onde é? Disse: a gente vai até o lugar aonde o branco não pode entrar. Ainda bem que eu sou negão assim, né, irmão? Já foi mais fácil, né? E quando eu estava me aproximando do bendito local onde seria o congresso, ele não queria me falar das coisas. Eu ficava curioso. Sabe como é que é a mente de jovem, né, irmãos? Quando eu vi pessoas nuas descendo para tomar banho naturalmente, quando eu vi jovens pelas beiras dos rios, né, as margens, que nós chamamos de beira lá, as margens do rio, com as mãos, os braços todos negros, por enfiar dentro da luva da tucandeira, que é feito de palha, uma luva com algumas formigas, que elas têm o veneno mais doloroso do mundo. Eles estavam ali chorando, gemendo de dor, para provarem que já eram homens capazes de ter família. E eu fui entrando, adentrando, e quando chegamos no local pela manhã, ele olhou para mim e disse: vamos lá, missionário, que está na hora de começar o congresso. Eu subi. Quando eu cheguei na igreja, a igreja era bem pequenininha, irmãos, coberta de palha,
palha pelo lado, outro lado não tinha palha nem nada. O chão era batido no barro, tocos no chão, tocos cerrados, com pranchas de madeira mal cerrada por cima. Ah, irmãos, não tinha nada do que eu estou vendo aqui. Não tinha luz elétrica, não tinha nada, irmãos. Era uma situação muito triste, mas muito humilde ali, muito simples. Mas a igrejinha estava cheia de pessoas, estava lotado. Aí eu fui lá para o altar, né, improvisado. Era um toco de árvore ali, que era o altar. Coloquei a Bíblia ali. Ele disse: aqui que vai ser o congresso, né, pastor? Disse: exatamente. Tu é missionário mesmo, rapaz? Falei: eu sou, pastor. Tu garante pregar 3 dias aqui? Ah, com certeza, isso é de menos. Mas tu não entendeu, meu filho. Tu vai pregar de manhã, de tarde, de noite, por 3 dias consecutivos. Tu garante? Garanto. Aleluia. Aí eu olhei aqueles irmãos indígenas ali. Falei: bom, eu vou dar o meu melhor agora, vou pregar bonito aqui, né? Gostava de ficar assistindo as fitas antigas, e eu falava: vou pregar igual o Napoleão Falcão agora. Eu comecei a falar bonito, e usava teologia, escatologia, aquela coisa toda, conhecimentos paliativos teológicos, e o povo ficava me olhando assim. Ninguém dava glória a Deus, ninguém dava aleluia, ninguém sentia nada. Eu ia orar pelas pessoas, a pessoa ficava me olhando seco, com um olho de coruja. Falar: meu Deus do céu, ninguém está sentindo nada, Jesus. Quando eu disse amém, todo mundo se levantou, foi embora. Ninguém veio falar comigo, me cumprimentar, nada, não aconteceu nada. Eu achei aquilo estranho. O dirigente da igreja chegou comigo com um português pesado ainda, né, da língua saterê, mauê. Ele disse assim: boa palavra, pregador. Pena que nós não entendemos nada, mas é bom que o Senhor está do nosso lado. Aí eu disse assim: ô, meu irmão, quanto tempo é que o senhor está dirigindo aqui esse trabalho? Ele disse: tem 3 meses. E quanto tempo faz que você é novo convertido? Ele falou: tem 3 meses também. Sabe o que é isso, irmãos? É a necessidade do campo missionário, que obriga os missionários a usar o que tem em sua volta para continuar a missão. Eu tenho ido a lugares aonde poucos querem ir. Nós estamos em lugares onde poucos vão, amados. Mas se estamos lá é porque tem vidas que precisam de Jesus. Usamos o que tem em nossa volta. Quantas vezes eu tive que tirar do bolso, pagando gasolina, pagando diesel, alugando barquinho, entrando na selva, passando por cima de cada situação difícil, andando no mato em cima de cavalo, para encontrarmos uma alma. E aonde nós pregamos a palavra de uma forma simples, e quando a gente fala Jesus te ama, as lágrimas se derramam, as criancinhas vêm e nos abraçam. É uma coisa assim extraordinária, a necessidade do campo missionário, irmãos. Se você hoje está lutando, poxa vida, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me vê para mim, irmão, vai para lá. Lá tem muito lugar para você pregar. Lá tem muita necessidade de ouvir um pregador. Quando eu disse aqui que a maioria das minhas agendas é no campo missionário, amados, porque eles necessitam muito, e lá nós estamos falando de Jesus. Quando eu entendi que eu precisava pregar de Jesus de forma simples, mudei a mensagem. E durante todos os 3 dias, de manhã, de tarde e de noite, eu preguei sobre Jesus que cura, Jesus que ressuscita, Jesus que vai voltar, Jesus que ressuscita mortos, Jesus que vai arrebatar a igreja, Jesus que cura os enfermos, Jesus que fez os céus e a terra. Começaram a entender a palavra, mas ninguém se convertia. Porque, amados irmãos, no campo missionário, na obra do Senhor, para que as vidas venham se entregar a Jesus, é necessário ter manifestação de milagres e prodígios. Se não existir isso, não há como eles acreditarem no teu Deus. 3 dias se passaram, a última mensagem, eu estava no barquinho orando, clamando: Deus, é a última mensagem, Senhor, faz alguma coisa, move o céu e a terra, me usa naquele lugar, derrama teu poder, Senhor. 3 dias até agora eu não vi nada acontecer. Lembrei de uma mensagem antiga, que Jesus sempre deixa o melhor para o final. Falei: bom, Jesus, então esta última mensagem vai arrebentar, Senhor. Vai descer os anjos, Miguel, Gabriel lá do meu lado, o negócio vai ser forte. E eu subi crendo que seria uma bênção, e estendi a mensagem, preguei, mas o fogo não caía e não acontecia nada. Aquilo começou a me frustrar, pastor Adriano.
Eu lembro que eu olhei para o povo, cansado já depois de ter pregado a 6ª mensagem, e eu fui, a 9ª mensagem, né? Eu fui me sentar, e eu sentei frustrado, passei a cabeça, comecei a murmurar, disse: eu não sou missionário não, eu não sou pastor, não sou obreiro, eu não sou uma farsa, eu não tenho chamado, Deus não me usa, não aconteceu nada, Senhor, eu vou parar com esse negócio de querer pregar, vou parar com esse negócio de querer ser missionário, que não dá certo não, Senhor, não aconteceu nada. Aí o pastor Rubens, que é uma mistura de chileno e brasileiro, ele disse: irmão, não pode terminar o culto. Ele disse: vai lá, pastor, pode terminar. Quando ele foi se levantar, irmãos, ele voltou à cadeira, porque apareceu na porta da igrejinha o cacique geral da tribo Saterimauê. E o cacique geral entrou apontando o dedo para mim com português pesado: ei, pato! Ei, pato! Ele já foi olhando meio de lado para ver se ele não estava com arco e flecha para me dar uma flechada, irmão. E ele vinha: pato, tu falou que teu Deus é maior que Tupã. Tu falou que se teu Deus ressuscita até morto, não foi, pastor? Pois tu vai provar agora para a tribo Sateremauê que o teu Deus tem poder, pastor. Pastor Rubens olha para mim, toca no meu ombro e disse: irmão, é hora de Deus manifestar o seu poder, é hora de Deus manifestar seu poder, aleluia! Me levantei, tinha o triplo de pessoas do lado de fora, eram cerca de 99 índios adultos. Eles seguraram no meu braço e saíram me puxando pelo mato na penumbra da noite, me levaram até uma grande maloca. E naquela maloca é uma cobertura de palha em forma de círculo, irmãos, onde muitas famílias moram no mesmo lugar. Os índios não entraram na maloca, eles rodearam a maloca, ficaram em pé para ver o que ia acontecer, na luz da lamparina, irmãos. E ali nós entramos na maloca, eu, o pastor Rubens, o dirigente da igreja, e o Espírito Santo já estava lá antes da gente. Eu me aproximei, irmãos, lembra que eu disse que eu já tinha visto alguém que morreu de tanto sangrar? Pois então, eu me aproximei, tinha uma pessoa numa rede ali, pastor Adriano, esquelética, seca, os cabelos caindo, pálida, um sangue fedorento, irmãos, um cheiro horrível, grudado na rede, no chão, era aquele sangue horrível. Sou filho de enfermeira, então eu fui procurar o pulso. Quando eu toquei, já estava dura, enrijecida, fria, porque para a cultura deles era uma mulher imunda e ninguém queria enterrá-la, já estava morta ali há faz tempo naquele lugar. Antigamente a ONG não existia ali, hoje a ONG está, mas antes não estava, e ali morriam como indigentes mesmo, não queriam nem saber. Quando eu vi aquela situação de uma mulher esquelética, morta, fria, com os dedos já endurecidos, eu olhei para Deus e disse: Jesus, e agora o que eu faço? O Senhor falou: tu não vai fazer nada, porque quem faz sou eu. O poder é meu nome é meu, é a minha palavra, é a minha glória. O teu dever, Alexandre, é pregar a minha palavra. O meu dever é fazer se cumprir a minha palavra, e o meu nome não será envergonhado. Adora o meu nome. Eu levantei as mãos, pastores, naquela situação de dependência de Jesus. Levantei as mãos e comecei a cantar. Se você sabe esse louvor, adora comigo. O Espírito de Deus está aqui, operando, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus
Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Tu não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Pastor, eu preciso de um milagre. Então saia das quatro paredes, vai evangelizar, vai em busca das almas, entra no hospital, vai diante de uma criança que está cancerosa, vai lá, fala do amor de Jesus, porque os sinais seguirão a cada missionário que se dispõe a pregar a palavra de Deus. Eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor disse: Alexandre, eu edifico a minha igreja em meio à tribo Sateremoé. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Usa meu nome, meu Alexandre. Usa meu nome, Alexandre. No meu nome há poder. Eu fui tomado pelaquela alegria, aquela emoção, aquela autoridade. Eu fui até a rede e bati no punho: em nome de Jesus, mulher, ressuscita. A rede foi para lá, foi para cá, foi para lá. E quando ela foi voltando, aquela mulher foi voltando normal. Abriu os olhos, se levantou da rede. Jesus batiza ela com o Espírito Santo. Ela começa a pular, falando em mistérios. A glória de Deus desceu naquele lugar. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Todos os índios em volta da maloca caíram no chão. Baixa o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. O nome de Jesus tem poder. Oh, glória! Prega a palavra, igreja. Prega a palavra. O avivamento se manifesta quando nós nos preocupamos com almas. Pregue a palavra. Quando o pastor Rubens levantou as mãos, estou resumindo, irmãos, por causa do tempo, ele perguntou: quantos querem aceitar esse Deus que ressuscita morto? Todos os índios já estavam de joelhos. E eles falavam Tupanapame, quem Jesus? Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, aleluia. Hoje tem lá uma igreja Assembleia de Deus com um pastor indígena, e através dele o evangelho foi adentrando em toda a área, porque Jesus é poder e a sua palavra o seu evangelho. Eu estou pregando a um povo que está com sede de milagre. Eu estou pregando para um povo que está com sede de ver o poder de Deus se manifestar. Eu estou pregando a um povo que está com sede de ver o poder de Deus se manifestar. Deus hoje me trouxe aqui para dizer a você: está na hora de sair das quatro paredes, está na hora de se levantar, está na hora de se posicionar. Queridos, tanto lá como tem tantas situações difíceis aqui em Santa Catarina, tem almas gritando por uma palavra de salvação. Vai em busca das almas. Quando pregamos a palavra, Jesus faz maravilhas. O sonho daquela mulher que há 12 anos sofreu era de um milagre em sua vida. Quando ela soube que Jesus estava entrando em Cafarnaum, ela ousou fazer algo que poderia custar a sua própria vida, porque ela era proibida de entrar na cidade. Mas ela foi. Ela dizia a si mesma: bom, ele não pode me tocar porque eu estou imunda, mas se eu tocar nele... Já chegou a hora, meu querido, que você começar a quebrar os protocolos da sua vida. Chegou a hora de você entender que o poder de Deus não é limitado, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Acreditar que as suas mãos têm o poder, e aonde você colocar elas, Jesus vai curar, vai operar maravilhas, vai fazer milagres. Chegou a hora da igreja brasileira reconhecer quem é o nosso Deus e quem é Deus através da tua vida. Chegou a hora de nós sairmos, amados irmãos, e compreender a verdadeira essência da palavra. Ela foi ao encontro de Jesus.
Você acha que ela tinha força de abrir alas e encarar? Porque Jesus não andava com pouca gente, irmãos. Imagina aí 30 mil pessoas em volta de Cristo, os discípulos ali tentando afastar as pessoas, era uma empurração terrível ali, era uma situação difícil. Mesmo assim ela enfrentou a multidão. Qual é a multidão que hoje você está enfrentando para alcançar o teu milagre? Qual é hoje a situação que você está passando para alcançar o teu milagre? Queridos, tem sonhos que às vezes a gente pensa que não vai se realizar. Talvez para vocês, para mim, que eu vou contar aqui, seja algo tão simples, mas Deus sabe a importância. Quantas vezes pescando com os pastores para a gente sobreviver. E quando era noite, eu deitado na canoa, eu olhava as estrelas dos céus, sonhando de um dia poder estar aqui junto com vocês, de um dia poder abraçá-los, de estar aqui nesse lugar. E às vezes eu pensava, não, eu estou esquecido, eu estou no anonimato, ninguém sabe quem sou eu. Até que um dia Jesus falou assim: sou eu que tenho controle de todas as coisas. Eu realizo sonhos, eu realizo projetos. Eu sou o Deus que ouve a oração do meu povo. O preço é caro, as lágrimas, as lutas, e ninguém aqui caiu de paraquedas. Todos aqui têm uma história para contar. Use a sua história para fazer o poder de Deus se manifestar através da tua vida. Use a sua história, lembre-se de onde você veio. Oh, glória! Missionários, fiquem de pé, eu preciso orar por vocês. Pastor, você vai fazer glória ao nome do Senhor. Quantos aqui estão ouvindo a voz de Jesus para um projeto que Ele já colocou no seu coração para fazer? Quantos aqui estão ouvindo a voz do Senhor para se levantar nesses últimos dias como um missionário, seja onde você for, em qualquer lugar? Não deixe esse dia se acabar sem falar de Jesus para alguém. Não deixe esse dia terminar sem falar: irmãos, vocês estão na bênção. Quando a gente quer evangelizar uma pessoa, como eu fiz a última vez antes de viajar, tive que pegar um barco, atravessar para um outro lugar, pegar uma moto, andar quilômetros de distância, entrando pelo barro, entrando no meio da mata, com risco de sofrer algum dano por algum animal selvagem, porque ali precisavam ouvir a voz de Deus. Eu fui em um lugar que, quando me viram, choraram de alegria. Disseram para mim: não recebemos visita aqui já faz 3 anos. Oh Deus, Jesus sabia quanto eu estava orando para que um missionário viesse aqui pregar para minha família. E ali a palavra é manifestada, as almas se convertem a Jesus. Se levante, igreja. Não permita que as situações da vida venham bloquear o ministério que Deus tem através da tua vida. Seja um homem, uma mulher valente, intrépido, seja usado na mão de Deus. Talvez os seus problemas serão se resolvidos a partir do momento que você abraçar o chamado missionário em tua vida. Pastor, mas eu não posso ir, eu não posso fazer isso, querido. Missão é feita de centenas de maneiras. Vocês são os maiores exemplos de missões. Missões é ministrado aqui todos os dias, quase. Deus tem usado centenas de pessoas. Use isso a teu favor, igreja. Quantos aqui estão ouvindo a voz de Jesus? Eu vou orar, queridos, já vou entregar em nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, no teu nome, no nome de Jesus Cristo, estou orando, Jesus. E aqueles que estão ouvindo a tua voz, alguns estão chorando na tua presença, se aquebrantando. Alguns, Senhor, estão ouvindo, meu Deus, um chamado queimando em sua alma, Senhor. E que hoje, Deus, não aceitam mais viver a mesma situação que estão vivendo, mas hoje estão tomando uma posição na tua presença para fazer a tua vontade. Toda amarra, todo bloqueio espiritual, tudo aquilo que o diabo está tentando paralisar, parar, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que sejam levantados, que sejam usados, que se levantem nesse
nesses dias, Senhor, para proclamar a tua palavra, trazendo, Senhor, salvação, de cura e de libertação àqueles que necessitam de ti. E assim como aquela mulher, Senhor, que conseguiu tocar nas orlas das tuas vestes e foi curada porque acreditou que o Senhor é um Deus que restaura e traz vida e realiza sonhos. Tu estás aqui essa noite. No nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida esta autoridade, esta unção, este poder. Em nome de Jesus, quem toma posse, levanta a mão, glorifica, dizendo: eu tomo posse em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.